noite, gente. Boa noite, Maria. Oi, gente. Quem for entrando e puder compartilhar pra mim, agradeço. Mais ou menos, ainda tô falando pelo nariz. Tô meio fanha. E com falta de ar, mas tô melhorando. Boa noite, galera. Será que eu consigo compartilhar? Acho que eu não consigo compartilhar, né? Eu tenho medo de fechar a live sem querer. Então não vou mexer, não. Boa noite, gente. Tô com minha aguinha. Porque senão minha garganta fecha. E vamos fazer velhinha. Das que eu mostrei ontem, hoje a gente vai fazer o Super Mario. Vou mostrar eles de pertinho. Então hoje a gente vai fazer eles. Peço por favor que compartilhem no Face de vocês, nos grupos de biscuit. Au. Eu vou abaixar a tela, tá, gente? Beijo pra Lohane e Steven. Ai, que nome chique. Nome gringo. Boa noite, Sueli. Gente, os comentários vão passando tão rápido. Boa noite, Rosmei, Marcele, Gisele. Então, gente, a gente vai fazer, mostrando de novo pra quem tá chegando, Super Mario. Eu vou tentar abaixar a tela de algum jeito que apareça eles também. Não sei se eu vou ter que afastar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver. Oi, Dani. Gente, não reparem a bagunça do meu sofá. Eu deixei minha caixa de cortador ali. E aqui eu deixei uma caixa com massa. Porque eu tive que mudar aqui as coisas pra poder colocar a câmera. Fábio, você pode começar comprando o meu molde. E aí você pode fazer as velhinhas igual eu faço. Pra fazer em produção. Entrei na live enquanto meu filho dormia e ele acabou de acordar. Mas tudo bem. Será que se eu deixar a câmera assim, vai dar pra gente fazer? Parte de trás do quê? Do Mario? Deixa eu ver, gente, se assim fica... Abaixar um pouquinho mais. Pode me chamar quem quiser o molde, tá? Que aí eu falo com vocês certinho. Oi, Tatiane, obrigada. O molde é universal, fofinho, gente. O rostinho fofinho, aquele rostinho que todo mundo sabe fazer, mas pra produção é o que agiliza, né? E o do corpinho eu tinha feito o molde com a mãozinha... Que agora eu não tenho fácil aqui pra mostrar. Tinha feito com uma mãozinha, mas eu fiz um vídeo
de uma LOL pro canal da NQA. Que eu tenho... Meu filho acordou e tá olhando pra mim lá do quarto, sorrindo, gente. Vou fingir que eu não estou vendo. Então, eu fiz um vídeo pro canal da NQA, que eu tenho a parceria, de uma LOL. Fiz sem uso de molde, né? Tá lá o videozinho pra quem quiser assistir no canal da NQA. E aí eu fiz as mãozinhas com dedinho. E aí quando eu fui fazer o Mario, eu fiz a mesma mãozinha, tá vendo, ó? Mãozinha basiquinha também, mas com dedinho. E aí eu fiz também, essa semana agora, esse topinho que também tem a mãozinha, ó. Fiz a do Homem-Aranha com mãozinha pra fazer ele fazendo assim. Então eu comecei a achar mais bonitinho os dedinhos. Aí eu resolvi fazer no molde também os dedinhos também, ó. Aí eu fiz a versão dele com os dedinhos. Então hoje a live vai ser com molde, tá? Que é o molde agora meu. Quem quiser me procura. Ou eu passo o contato do Rodrigo, que é quem tá fazendo os moldes pra mim. E aí vocês falam ou comigo ou com ele, tá bom? Os olhinhos, gente, que eu usei no Super Mario é esse aqui, ó. Os olhinhos da Daniela Gonçalves. É esse aqui, ó. O molde é R$50, tá? Mais o frete. R$50 os dois, não cada, tá? Já os dois. Então, pra produção dessas velhinhas que eu faço mais pra loja, mas eu também uso esse molde pros topos de bolo, que é o caso desse aqui. Como eu falei pra vocês ontem, quem tava na live, eu faço pras velas de loja, gente, mas eu também faço muito pra topo de bolo. Todo topo de bolo que eu faço, depois que eu produzi o meu próprio, que eu fiz um pouco maior do outro que eu tinha, aí eu comecei a usar pra topo de bolo também, porque ele fica maiorzinho, ele tem 10 centímetros. Então agora eu também uso pra fazer topo de bolo. Aqui também é desse mesmo molde. E aí no caso na boquinha, como o Homem-Aranha não tem boquinha, eu tirei a boquinha nele com pincel modelador. Enfim, como eu estava dizendo, então, como eu faço muito em produção, pintar olhinho acaba gastando mais tempo, né? Então, em produção eu uso olhinho adesivo, e esse do Super Mario é o Bros 2025 da Daniela Gonçalves, tá? É esse aqui. Pra quem me pergunta, os olhinhos adesivos que eu uso são os dela. Depois eu marco ela aqui, tá bom, gente? Então vamos começar. Deixa eu ver se eu consigo deixar eles no cantinho assim, ó, pra eles ficarem aparecendo. Quem estiver chegando agora, por favor, compartilhe. A gente vai fazer na placa antiaderente da MJ, ó. Tem lá no site da MJ, se eu não me engano, é R$30 a placa. O outro lado é EVA. Às vezes eu coloco velhinha secando no EVA. Tá vendo? Então, ó, quem estiver procurando placa antiaderente que não grude na MJ tem. Agora deixa eu ver se eu consigo colocar meus Mariozinhos aqui. Peraí que eu pego a garrafinha de água dele. Você pega? Star Wars. O papai vai pegar a sua água. A garrafa do Star Wars. Então, gente, é que eu acho que nem todo mundo assistiu a live ontem, né? Também foi 1 hora de live. Mas, eu vendo a R$10 pra lojista, tá? Em atacado, em grande quantidade, tipo, de 100 pra cima. E pega a garrafinha dele que tá lá. Mas, assim, gente, uma coisa que eu tenho que deixar claro. Eu sou patrocinada por massa. Eu sou patrocinada com cola. Eu tenho a 25 de março perto de mim, onde eu compro base acrílica muito barata.
Então, o meu preço compensa eu cobrar R$10 em cada personagem desse. Pra mim, na minha região, e porque eu tenho patrocínios. E aí, como eu falei ontem, quem mora em região que paga R$20, R$25 na massa de quilo natural, né? Eu não sei quanto que dá pra vocês cobrarem. Então não tem como eu falar o preço de vocês. Beleza? Então a gente vai começar, gente. Vou começar fazendo o corpinho do Mario. E aí eu vou começar aqui usando o vermelho rubi da Inkway. O corpinho dele é um triângulozinho. Tchau, filho. Gente, se estiver longe, vocês falem aí, tá? E aí eu não tô conseguindo ler muito bem os comentários. Então aqui eu faço já meio que um formato de uma coxinha, ó. E vou enfiar aqui no molde. Aliso bem aqui atrás, pra não ficar com marquinha. Por mais que a gente vá cobrir, que eu vou forrar ali com a roupinha do Mario. Por que você vai fazer isso? Ó. Então ele sai assim, ó, um triângulozinho, tá vendo? Guarda lá com a roupa cana. E aí eu vou deixar dando uma secadinha, porque aqui a gente ainda vai colocar a pancinha dele. Então aqui eu deixo secando. Tá muito longe, gente, ou tá bom assim? Tá. Aqui eu vou pegar o azul. Esse azul aqui eu tingi a massa natural da Inkway. Com o corante azul jeans da Sarah Manil. Buguei aqui, vocês viram? Fiquei pensando. É o corante azul, esse aqui, ó. Da Sarah Manil. O azul jeans. Esse é o líquido. Mas suja bem pouco a mão, viu, gente? Tem um em pó, que não suja nada a mão. Mas o líquido eu também achei que suja, assim, muito pouco. Gostei. Ó, então, aqui é o azul jeans. Corante da Sarah Manil. E vou fazer as perninhas. Aqui eu não vou tirar o pezinho dele. Eu vou fazer só a perninha. Porque o pezinho dele eu tiro separado. Tá vendo? Ó, o pezinho dele eu fiz separado da perninha. E aí eu colo na perninha. Então, vou tirar aqui. Já vou cortar fora. Pra deixar só a perninha dele, ó. Sem o sapatinho, tá vendo? E agora eu vou tirar a outra perninha. Abre aí. Abre aí. Será que eu vou virar o Star Wars? Vai. Stormtrooper. O Stormtrooper. Isso. Oi, Cláudia. Você pode me chamar, que aí eu passo lá pra você a conta certinho. Se eu tiver online na hora, eu mesma respondo você. Oi, Meire, boa noite. Ó, então eu vou tirar o outro. Tem um gosto de Star Wars. E aí eu vou cortar o pezinho. Meu. R$50, Vânia. Uma
Deixa só eu arrumar o volume aqui, gente. Pera aí. De verdade. Que lindo, filho. Né, a mamãe... Né, um das amigas da mamãe é saliva. Ó, pega ali, ó, filho, no chão lá. E fecha a porta, por Nossa, favor. é a roupa do Batman, né? É. Fecha aí, devagar, devagar. Mas cuidado com a garrafa pra não derrubar as coisas. Uhum. Desculpa derrubar a água. Fica. Tá tudo bem, né? Tá muito bem. Eu acho que tá certo, sim. Voltei, gente. Boa noite, Andréia. Né, os gatos podiam arranhar as cabeças de dente. Uhum. Tá, mas uma vez tem. Gente, se não estiverem escutando, aí eu mudo aqui, tá? Aí eu coloco a câmera como eu uso normalmente. Eu acho que eu já vou colocar a barriguinha dele aqui, ó. Pra já ficar secando. É. Eles não vão fazer nada com o bumbum. Não vai fazer nada com o bumbum dela. Vou pegar a balança Mas o bumbum não existe agora. e vou pesar aqui, ó. Acho que 2 gramas de massa, já confirmo pra vocês. 2,5. Vamos ver se tá bom. 2,8. Ó, pesei mais 2,8 de massa vermelha. Essa é a maior água. Ó, eu vou fazer a bolinha. O Darth é muito legal das águas dele. Oi, Karen, boa noite. Halima? Tá longe, não tô conseguindo ler. Ó, então eu vou colocar a barriguinha aqui. E vou juntar. Eu não vou juntar perfeitamente, tirando emenda, porque eu vou cobrir. Eu vou colocar o macacão dele. Então eu vou só juntar de leve. Ó. Tá vendo? Só pra ficar juntinha no corpo mesmo, ó. E deixando bem redondinha. Cuidado pra não deixar quadrado, ó. Ela tem que ficar bem redondinha. Daí quando acabar essa água, eu tomo água do Darth Vader. Isso. Ó. Como a Bia. Imagina, Regina, eu não avisei da live. Foi uma live meio surpresa na hora que deu aí. Ó, então eu já fiz a pancinha dele, tá vendo? Mano, Aqui na perninha dele, eu vou usar Tech Bond, número 2. essa tá de bonde. Até E vou colar aqui, ó. Vou ficar sentada atrás de você. 2 gotinhas. Ó. Colei. Velho, uma perna. Uma perna. Que eu vou deixar separadinho. A perna é na mão. Não, Aline, eu faço com a massa mesmo, porque ele é bem pequenininho. Então eu faço com a massa mesmo, ó. Não é bolinha, é feito no molde e aí eu coloco a barriguinha dele com a massa.
Agora eu vou pegar o marrom. Eu acho que Marrom da Inkway. E vou tirar o pezinho. Então, vou colocar lá dentro, ó, só na parte do pezinho. ela usou tinta, luzinha. É. Ó. Tinha luzinha assada. Eu não consigo fazer nada de brincar nisso. E eu vou tirar só o pezinho dele. Só copiando face, né? Uhum. Corto aqui. Também. É. Mas Quando eu vou pra pedreira, Tem. eu nunca fui pra pedreira. Mas vamos ver as águas como se é. A gente vê bastante água como se é. Uhum. E agora eu vou tirar o outro pezinho do mesmo jeito. Vou colocar dentro do molde, só na parte do pezinho. Oi, Carolina. Quem quiser o molde pode me chamar em inbox. Se eu tiver online eu respondo. Se eu não puder responder, eu passo o contato do Rodrigo. Ó, tirei o outro pezinho e aí eu vou cortar. Não estraga as fotos. Então, cortei aqui os dois pezinhos. E aí eu vou colar com a Tec Bond. Pra unir todas as partes do corpinho, eu uso a número 2. Que ela é mais firminha. Deve estar voando. Cortar um pouquinho esse pezinho aqui. É. Que eu tirei um maior que o outro. 10 centímetros ele seco. O Mário tá maior porque ele tem chapéu. Mas o bonequinho fica com 10 centímetros. O chapéuzinho dele ele vai ficar acho que com uns 11, 12, deixa eu ver. Com o chapéuzinho, o Mário ficou com 11 centímetros. Mas o bonequinho mesmo fica com 10. Ó, então eu colei aqui o sapatinho dele. Tá vendo? Aqui, gente, vou pôr um palitinho no corpinho dele. Ó, vou girando assim. Eu sempre deixo pra colocar depois de um tempo. Que eu faço os corpinhos, deixo secando, depois coloco o palitinho. Então eu vou girando ele assim pra entrar mais fácil e não torcer a massa. Você tem uma loja de bebê, Juliana? Ó. Tá? Então aqui eu vou deixar de lado secando um pouquinho. E vou fazer o rostinho dele. Aqui eu tô usando a massa Pele de Bebê da Inkway. É esse tom aqui, ó. É um tom bem clarinho. Eu acho lindo. Ele fica bem porcelana mesmo. Quem estiver chegando agora, a gente puder compartilhar, eu agradeço. Então, para facilitar, eu faço uma bolinha e coloco no molde. Não vou me preocupar muito com a parte de trás, porque eu vou pôr cabelinho, chapéu, mas mesmo assim, dou uma arrumadinha.
ó. E sai o rostinho. Já sai com a boquinha marcada, mas mesmo assim eu sempre venho e marco de novo. Marco certinho. E a orelhinha dele eu faço na mão. Uma bolinha bem pequenininha. Coloco uma orelhinha de cada lado, ó. Muita peça que eu faço com esse molde não tem orelhinha por causa de ser princesa, de ser alguns personagens. Então, ao invés de fazer com orelha pra ter que arrancar, eu preferi não fazer com orelhinha também. Então, eu só venho e junto dos dois lados. E aí eu já vou colocar o olhinho nele. O olhinho que é o que eu mostrei pra vocês no começo da live, tá? Esse aqui. Vou colocar um pouquinho de massa branca no buraquinho pro adesivo colar melhor e não afundar muito o olhinho. Então, com a própria estequinha, ó, vou empurrar essa massa. Só um pouquinho, ó, pra poder colocar o olho. E eu vou colocar aqui, ó, já na massa mole, tá? Porque na massa dura, ele fica muito esbugalhado. Então, eu gosto de colocar na massa mole, que aí ele vai entrar melhor. Ó. Desse jeito. Enquanto o corpinho vai secando, a gente já vai terminando o rostinho dele. Então, eu vou pegar o preto. Gente, lembrando que esse molde é um molde universal, que eu uso pra fazer todas as minhas velas. Não é um molde do Super Mario. É a partir desse molde aqui que eu faço todos os personagens meus. Então, cada roupinha é diferente. Olha, eu usei esse molde pra fazer o menininho, pra fazer o Spider-Man. Ou seja, dá pra fazer tudo. Menina também, eu faço todas as coisas que eu faço com esse molde aqui. Aqui eu vou pegar uma quantidade de massa preta. Eu não vou nem pesar, porque vocês vão ver a quantidade de massa. Ela tem que ser a quantidade suficiente que vai ficar de olho a olho, tá vendo? O bigodinho começa ali no olho e termina no outro olho. Então, a gente vai pegar por isso aqui o tamanho de massa suficiente pra fazer isso. Eu consigo tomar tudo de vez. Então, eu peguei um pedaço Eu consigo tomar tudo de vez. e vou esticar assim, ó, com a ponta mais fininha. Vou apertar, Eu quero cachorro. ó. Quando acabar essa. Nossa, eu vou abrir aqui. E com a faquinha, ó, tá vendo? Já com a pontinha pra cima, dos dois lados. Com a faquinha eu vou só marcar, ó. Marcando umas 4 vezes já é suficiente, porque ele é pequenininho, então não dá pra marcar muito.
Só vou passar um pouquinho de água pra fixar bem. Aqui eu não passo cola porque é um espaço muito pequenininho pra não manchar. Então, ó, eu vou colocar o bigode em cima da boquinha dele. Acima da boquinha dele, aliás, não em cima, acima da boquinha dele. A boquinha dele ainda vai aparecer aqui, ó. Então, eu coloquei o bigodinho dele acima da boca. Pro narizinho dele, eu acho que eu vou pesar pra ficar mais certinho pra vocês fazerem. Eu vou ver 1 grama. Vamos ver se fica bom. Ou se fica grande. Tá brincando. Levando em consideração que ele vai diminuir, eu acho que 1 grama tá bom. Então, pro narizinho dele eu peguei 1 grama na massa pele. Essa é a pele de bebê. Vou fazer uma bolinha. Uma bolinha um pouquinho oval, ó. Não é uma bolinha tão redonda, tá vendo? E eu vou colar em cima do bigode. Deixa eu tirar uma manchinha aqui, que minha mão tá... sujou ali um pedacinho. Vou colocar de novo o narizinho dele. Ó. Então, o narizinho eu vou colocar bem em cima do bigodinho. Desse jeito. Vou arrumar aqui de novo a boquinha dele. Por isso que é bom ter um marcador. O marcador é esse tamanho aqui, ó. É o pequeno. Vou terminar de fazer aqui o corpinho e aí os detalhes eu vou aproximar a câmera, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Eu não tenho vovó, tá sabendo? Vou fazer o bracinho e aí eu vou trazer a câmera mais pra perto. Então, o bracinho eu usei o vermelho. Azeitada? Make Way. Azeitada é ela. Não, ela falou uma casa que é bonita. Então, eu vou colocar pouca massa, porque nesse daqui não vai a mãozinha dele. A mãozinha dele eu vou fazer branca, então eu vou cortar essa pontinha, ó. E vou separar. E aí, com mais vermelho, eu vou fazer o outro bracinho. Então, eu coloco aqui. Não chego até a mão. Tiro. Vou fazer de novo. Ó. Não chego até a mãozinha. Vou tirar. Vou cortar essa pontinha. Que é aqui onde a gente vai colocar a luvinha dele. Vou deixar separadinho. E aí, a luvinha eu faço com branco. E aí sim, eu vou colocar na parte dos dedinhos. Encaixo bem aqui nos dedinhos. Deixo uma massa sobrando, que é onde eu vou poder puxar e cortar para encaixar no braço. Caso cerrado? Caso encerrado. É mamadeira, vamos falar isso.
vou Você cortar tem que tomar fora essa primeiro. a parte dos dedinhos. Vou sentar aqui. Eu vou. E vou fazer do outro lado. Eu sempre amo você. Eu também sempre amo você. E aí eu vou tirar só a mãozinha. Olha lá. E aqui eu vou cortar também. Olha lá. Bolinha bolando. Ah, é? Sim, bolando. Então aqui eu sempre pego a faquinha e dou uma ajeitadinha nos dedinhos, ó. Marco aqui pra ficar mais bonitinho. Ó. Mas é bem miudinho, eu vou aproximar a câmera, vai ficar melhor pra vocês olharem. Deixa eu colocar um pouco aqui. Coloca a mão aqui. Não, filho, não é pra criança. Você Agora eu não vou pode abaixar a fazer. câmera, tá, gente? Vai ficar melhor. Só fazer até tá movendo. Tá. Ó, agora vai ficar melhor pra vocês conseguirem ver, tá? A gente tá fazendo o Super Mario no molde universal, que dá pra fazer qualquer personagem, aí você só vai fazer a roupinha, tá? A gente tá fazendo o Super Mario. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele aqui, ó. Aqui. Deixa eu tirar eles da frente pra gente fazer a roupinha agora. Aqui eu vou voltar pro corpinho. Então, eu vou pegar novamente o azul jeans. Que foi o que eu usei o corante da Sara Manil. Eu tô morrendo, eu não vou deixar. Vou pegar ele. Entendeu? O Dino desceu. É. Então, eu vou pegar aqui, vou sovando. Uhum. O seu é o Dino. Tá, pra mim é o Dino. Você me dá o Dino? Você me dá o Dino? Eu uso o mesmo molde em todas, tá? Não, assim é difícil pra você. É o mesmo molde em todas as minhas velas. O que eu mudo é a roupinha que eu faço na mão. O corpinho, ó, corpinho, as mãos, perna Tem mesmo, tá longe. e a cabeça. Pra todos os personagens que eu faço é esse molde aqui. O que vai mudar é a roupinha. Por isso que eu uso esse molde pra fazer Mario, pra fazer Moana, pra fazer palhaço. É o mesmo molde. Eu só vou mudar a roupinha. Ó, aqui eu vou esticar. Não, vai derrubar a água, fecha. Ó. Bem fininho. Não, Zé. Desligou sozinho. Tá. Vou tirar essa parte, o excesso. Meu irmão acaba assim, não. Então, vou cortar aqui. Tirar o excesso pra poder colar no corpinho dele. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Não, pera. Vou só apertar no pau. Tem que ser bem fininho, porque senão vai ficar grosseiro na roupinha dele. Eu quero ganhar esse. E tem que ficar aparecendo essa parte vermelhinha ainda, ó. Não, esse Perto do meu. pescocinho dele ainda tem que aparecer um vermelho.
Então aqui eu vou colocar. Viu? Deixa eu apertar nenhum. Embaixo eu ainda consigo colocar remendo, então eu vou me preocupar mais com a parte de cima do corpinho dele. Gente, meu, esse é o segundo que tinha aí. Segundo. Vou juntar aqui atrás, ó, vai ficar essa emenda bem feia. Que a gente vai alisar com a ajuda de um pouquinho de água. Você ganhou? Então a gente primeiro vai alisar aqui no canto, ó. Na emendinha que ficou aqui. Peguei. Tá, aqui tá o Peraí. ganhou. Pera, posso comentar no Vingadores? Daqui a pouco eu entro, cara. O quê? Ó, então eu vou tirar toda a emendinha, tá vendo? Tá vendo, gente? Por isso que eu falo que preço é muito pessoal. Vocês me perguntam quando eu falo e vocês pedem pra outra pessoa falar. Ou seja, não adianta nada eu falar o meu preço. É por isso que eu nunca falo, que eu falo que vocês têm que calcular o material de vocês, da região de vocês e dar o preço de vocês. Ó, essa é a parte mais chatinha que a gente vai ficar tirando emenda. Mas tem que tirar, porque tem que ficar bem lisinho. E aqui, ó, eu vou colocar mais massa. Ó, então aqui eu já juntei. E agora eu vou colocar massa pra cobrir aqui a barriguinha. Vou cortar aqui um tamanho pequenininho. Só pra cobrir a pancinha. Tá vendo? Ó. Nossa, Bela, eu ganhei minhas olhas. E aí aqui eu vou juntar. Mesma coisa. Fica sempre manchadinho quando a gente passa a água, mas depois vai sumir, vai ficar igual os outros que eu mostrei aqui no vídeo. Eu costumo fazer isso, no caso do Super Mario, eu faço todos os corpinhos, aí eu deixo secando. A mamãe me faz fazer. E aí no outro dia que eu coloco a roupinha, que eu coloco a barriguinha. Então eu não costumo fazer isso tudo no mesmo dia. Esse é o azul jeans. É um corante da Sarah Manil que eu passei na massa natural da Inkway. Eu já deletei os vídeos Ó. de terror. Com a ajuda desse pincelzinho aqui com água, Né, saiu sozinho. vou dar mais uma umedecida e pronto. Délio, por que você não ganhou muito? Já uni bem, ó. E aí depois que secar, vai sumir essas manchinhas que ficou no corpinho dele. Aqui, gente, vou colar o bracinho, sempre com a Tec Bond. Eu não ia marcar o corpinho dele agora, Délio, tá
mas eu vou marcar só pra gente poder pôr o bracinho. Eu vou usar essa estequinha aqui, ó, essa faquinha que é cheia de dentinho, porque aí eu faço desenho de roupinha. Então, vou fazer 2 aqui na barriguinha. Não sei se vai focar, mas depois vocês vão conseguir ver. E vou passar na barriguinha também. Pra fazer desenho de costura de roupa mesmo, sabe, ó. Tem foto do Mário aqui também. Se vocês não conseguirem ver no vídeo, já posto a fotinha dos Mários, tá bom? Eu vou fazer na dor da mãe. Eu tô vendo na mãe. Tô vendo na mãe. Mas é. Chega! E aí eu colo o outro bracinho. Passo só uma gotinha. E aí ele já vai ficar com o bracinho dele. E aí eu venho com a mãozinha. Então, vou passar também uma gotinha em cada bracinho. Tirei até um pouquinho do excesso da cola para não prejudicar aqui. E aí eu vou colocar a mãozinha. Mas obrigado. Pode gastar comigo. Isso. Ó. Vou juntar um pouquinho mais no corpo, o bracinho. Ó. E aí eu vou deixar a mãozinha do jeito que eu quero aqui. No caso, a mãozinha mais pra baixo. Tá? Deixa lá, filho. Tô vendo televisão. Ó. Deita aqui pra ver. Barriguinha sempre arredondadinha, tá vendo? Você vai ler comigo? Entra, eu tô vendo. Isso, passa a mão que vocês dizendo que é isso. Eu tô vendo isso. Isso não é de pai. E aí eu vou colocar essa parte aqui do macacão, ó. A parte azul. A história é muito malvada. A história é muito malvada. Vou pegar um pouquinho do azul. Estico, ó. E aqui ele vai ter que ficar bem fininho. Olha, isso é uma tatuagem de dinossauro, de Taipu. Mas deve aqui outro dinossauro. Bem fininho. Aqui, olha. Esse dinossauro. Vou cortar 7. um pedaço que eu sei que vai dar pra dar voltinha no bracinho todo dele. São muito malvados. Os seus dentes bem que são. Deixa eu mostrar outra coisa. Então eu vou colocar aqui, ó. Olha, esse é o SAP e esse é o Pro. Esse livro se chama Ó, Lulask. pra eu conseguir mostrar pra vocês. E esse Por é cima o do braço. Word. Olha, eles são fantasma. Eu vou mostrar outra coisa. Até a parte de trás aqui. Olha, esse aqui é o bolinho. E o nome desse dinossauro aqui, esse é o bolinho. Esse é o bolinho. E aqui a outra tirinha que sobrou, eu vou cortar de novo. É desista. Fazer a mesma coisa desse lado. Passando por cima aqui, ó, do bracinho dele. Vou cortar aqui pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho É do mesmo tamanho desse do outro lado. Ó. É, pra apaixonar isso aqui, é. Pra apaixonar as coisas. Muito apaixonado. Quando você tá apaixonado, Vou abrir um pouquinho as perninhas dele. Não deixa grudar as perninhas, tá, gente? Que fica feio. Tem que ficar abertinho assim, ó.
Então, vai sempre lembrando de separar. Vamos ver. Porque elas vão juntando, juntando. Quando a gente percebe, Isso é coisa de... as perninhas estão coladas no corpo. E fica feio. Então, ó, vai sempre abrindo assim, ó. Tá vendo, ó? A diferença dele úmido pra ele seco, ó. A barriguinha vai diminuir, o pezinho vai diminuir. E ele vai ficar com um aspecto mais fofo. Eu acho mais bonitinho ele seco do que ainda úmido. Para os botõezinhos do macacão dele, eu vou usar o amarelo ouro da Inkway. Talvez esse atalho seu. Ó. É, na live. Vou fazer isso, acho que antes. Vou fazer uma bolinha. Bem pequenininha, ó. Um pouquinho maior do que essa que eu fiz. Tem que ser uma bolinha de um tamanho que cubra toda a parte aqui, ó, da alcinha, pra não ficar aparecendo essa alcinha. Olha, ele tem quase meu Bob Esponja. Oi, Marcinha. Gente, eu nem consegui ver os últimos comentários, desculpem. Ó, então eu vou colar pra cobrir toda a parte da costura. Vou baixar um pouquinho mais a câmera. Vou pegar seu bebê, né? Olha, a mesma coisa aqui. E aí, a gente não pode esquecer a parte de trás, né? Oi, Vivian, boa noite. Demorou, mas chegou. Compartilha pra mim, Vivian, se você puder, por favor. Quem estiver chegando agora, puder compartilhar um pouquinho nos grupos, no Face de vocês. Eu agradeço. Ó. Então, a gente fez na frente e faz atrás também. Igual aqui, ó. Tem na frente e tem atrás. E atrás também, com a estequinha de dentinho, a gente vai marcar a costurinha. Não pode esquecer do detalhe da parte de trás também, é importante. É meu fã, velho. Então, ó, o corpinho dele tá pronto. A diferença aí é da secagem, né? Vou deixar aqui. No rostinho dele eu vou deixar a sobrancelha por último, senão eu vou manchar. Então a gente vai pro cabelinho. Pro cabelinho eu vou usar o mesmo marrom que eu usei nas botinhas. Porque o Mário tem uma coisa interessante. O bigode dele é preto, mas o cabelo é castanho, ó. Podem conferir no desenho, olhem no Google. O bigode dele é preto, mas o cabelinho dele é castanho. Então eu tô usando o mesmo marrom que eu usei pro sapatinho dele. Esse aqui é o chocolate da Inkway. Então primeiro eu vou colocar a parte de trás. Lembrando que isso que eu tô fazendo aqui agora, eu normalmente faço com a peça seca pelo menos 1 ou 2 dias. Pra não acontecer caca e ficar com o acabamento bonitinho igual tá aqui
o importante é fazer com ele seco. Mas na live não tem como, né? Ó, vou colocar assim por trás. E aqui eu vou arrancar. Não tem problema, porque aqui a gente vai colocar o chapéu. Lembrando, quem estiver chegando agora, tá, gente? Esse moldezinho é o molde que eu uso para todas as velhinhas. O azul é o azul jeans da Sarah Manil. O azulzinho que eu tingi aqui a roupinha dele. É o azul jeans, é esse aqui, ó. É o corante líquido, tá? Só pra lembrar, quem perguntou, quem falou que a cor era muito linda, é essa a cor da roupinha dele. Azul jeans, da Sarah Manil. Ver se eu consigo deixar ele de pezinho, pra não estragar a parte de trás. Oi, Amanda, boa noite. Resolvi fazer uma livezinha surpresa. Abri um tempinho pra eu fazer. Vim fazer correndo. Olha, aqui, ó, gente. Vou colocar em cima aqui, ó, acima da orelhinha dele. Um marronzinho. Assim. Pra fazer a costeleta. E aí do outro lado também. Não pode solar animal? Pode solar animal? Não é ali? Pode solar animal? Ó, então eu junto bem a costeletinha. Acima da orelha, no cabelinho. Vai sim, a Sarah Manil vai estar com o stand lá na Mega. Não lembro aqui pra vocês o setor, a cor do tapete. Se a Amanda tiver ainda na live, ela vai falar aí pra vocês. Mas de qualquer forma, logo a gente vai postar também, vai divulgar. Mas a Sarah Manil vai estar com um stand lá. Eu vou dar a demonstração no stand da Sarah Manil. Se não me engano, gente, dia 6 de agosto, às 4h30 da tarde. Vai ser a minha demonstração lá no stand da Sarah Manil. Espero vocês lá. Agora a gente vai pro chapéuzinho dele. Então, o que eu faço aqui no chapéu? Eu uso um cortador. Deixa eu achar aqui o tamanho. Acho que é esse aqui, ó. Uso esse cortadorzinho. É o de 4 centímetros esse. Deixa eu confirmar se é esse. Ou se é o menorzinho. Vou confirmar pra vocês. Eu acho que é esse menor aqui, ó. Menor? É o de 3 centímetros. Eu acho que é o cortador redondinho de 3 centímetros. Pra fazer o chapéuzinho dele. Então, eu vou abrir um pouquinho de massa. Esse é o vermelho rubi da Inkway. O mesmo que a gente usou ali no corpinho. Não vou esticar muito fininho, olha. Não é tão fininho que eu coloco, ó.
Deixa um pouco grossinho. Pode ser mais quieto. Assim. Pode. Tá. Deixar um pouquinho mais fininho. Olha, gente, essa placa, ela não gruda, tá vendo? Ela é muito boa. Congelou. Ó, então eu cortei. Não corto ele totalmente redondinho, ó. Deixa essa bordinha aqui. Eu acho que vai ficar pequeno. Então eu vou usar o cortador de 4 centímetros. Que eu não lembro qual que eu usei. Eu acho que foi o de 4 mesmo. Então, ó. Nessa espessura aqui, ó, mais ou menos. E aí eu vou juntar. Só vou pôr um pouquinho mais de costeleta aqui, ó, no canto da cabecinha dele. O que estava acontecendo com ele? Não sei. Ó. Pra não ficar parecendo que ele é muito carequinha, né? Então vou juntar aqui um pouquinho mais de massa. O marrom, ele vai dar uma boa escurecida quando secar. Não vai ficar tão claro. Ó, então, com o modelador, eu junto. Agora eu acho que tá bom. Passado. Passado? Futuro. Passado. Por isso eu gosto de fazer a parte do cabelinho com a cabeça bem sequinha. Mas não deu tempo de fazer uma pra deixar secando pra live. Então, ó. Aí, gente, quando vocês forem colocar o chapéuzinho, se vocês acharem que tá muito carequinha, muito faltando cabelo, aí pega e coloca mais, ó. Olha lá, Bob Esponja, amor. Assim, ó. Com a costeletinha dele pra fora. Olha lá o Bob Esponja, amor. Aí agora sim, eu vou encaixar As cavernas. É das cavernas? primeiro a aba. É que agora ele vai parecer estranho porque ele tá sem sobrancelha, né? Ai, Aqui em cima eu não vou arrumar muito porque a gente vai cobrir. Então, ó, vou puxar um pouquinho. nossa, velho, eles gostam do baço. Ó. E essa abinha bem levantadinha. Pelado, né? Pelado. E agora a parte de cima, no chapéuzinho dele, eu vou passar as gramas pra vocês. Ele tá vendo? Viu? Meu Deus. Aqueles coisas eram muito feios, hein? Eles eram os homens da caverna. 6,5 gramas de massa. Isso deu só. Vou fazer uma bolinha. Lá que eu vou Esponja. Estico assim, ó. Com as pontinhas um pouquinho mais fininhas. Vou colocar e ajeitar com a mão.
colocar um pouquinho mais de massa. 6,5 tá pequeno ainda. Vamos pôr 8 gramas de massa vermelho rubi. Eles estão bravos com ele? Ó, então 8 gramas de 6,5. Achei que ficou muito pequenininho, então eu coloquei 8 gramas de massa vermelha. Sozinho, né? Ó, pontinha mais fininha. Ele vai ficar na coisa. E aí eu vou colocar no meio. E vou ajeitando. Com cuidado para não ficar um lado maior do que o outro e um lado mais alto que o outro, tá? Então vem sempre arrumando assim, ó. E aí vocês façam isso com a cabecinha totalmente seca, pelo menos 1 ou 2 dias com a cabecinha seca. Ó, então ele vai ficar assim. Repare a diferença do sequinho pro úmido. Então vai dar uma boa diminuída e aí ele vai ficar assim, tá? Vou pegar o branco. E com o menor cortador desses redondinhos, vou mostrar pra vocês. Não chega a ser o menor, né? Um dos menores. Oi, Vivi, boa noite. Ó. Tem outra coisa, não? Cortei. Não. Vou colocar bem no meio. Vou fazer aqui um pescocinho nele. Em cima da roupinha da parte vermelha. Com a massa pele de bebê. Faço esse pescocinho só pra encaixar a cabecinha dele e não parecer que a cabecinha foi enfiada no pescoço, sabe? Vai aparecer bem pouquinho essa parte, ó. Mas vai. Então, vou pegar uma estequinha, vou furar a cabecinha. Lá dentro, ó, vou pingar uma gotinha de Tec Bond. É outro. É. E aí sim eu vou juntar ele no corpinho. E agora sim a gente vai poder fazer a sobrancelha dele. Vou fazer a bochechinha dele com o nude da Sarah Manil. Uso esse pincelzinho aqui, ó, chanfradinho. Pegou onde sua mãe? Bem de leve na bochechinha. A mamãe falar comigo.
Olha que lindo. E a sobrancelha dele dá pra fazer, gente, com essa caneta aqui, ó. Sabe essas canetas de marcar CD? Que é uma ponta fininha e outra ponta grossinha. Mas como tá úmido, eu não vou arriscar passar a caneta aqui. Então eu vou usar uma tinta acrílica preta. Então eu vou fazer uma sobrancelha bem grossinha, tá vendo? Ele tem a sobrancelha bem grossa. Não, você tem que Deixa eu tomar aquela pegar pra caneta, mostrar pra depois você pegar vocês. Ó. Você sabe que você E agora eu vou pegar a tinta vermelha pra gente fazer o M da cabecinha dele. Mano, É uma tinta acrílica também. Ó, vermelho vivo. E aí só desenhar o M e acabou o Mario. Ver se eu consigo mostrar aqui. E tá pronto, gente. O Mario. A velhinha, nesse caso, esse Mario pode ser usado como aplique de lembrancinha. Porque olha só, ele fica num bom tamanho. Colocar em cima de caixinha acrílica, caixinha de MDF, pra decorar bolo fake. Então ele pode ser usado tanto como lembrancinha, como pra compor topo de bolo, né? Fazer o personagem com a vela, nome e tal, né? Então ele pode ser usado como topo de bolo e também como a própria vela. Que é o caso onde eu faço esse furinho aqui. E aqui a gente enfia o pavio. Na hora do parabéns, pode reaproveitar a velinha. O peso dele... Lembrando, eu vou pesar um seco, tá, gente? Porque ele vai diminuir. O peso total dele é 42 gramas e meio seco. Tá? Então tá aqui nosso Mario da aulinha de hoje. Lembrando que ele foi feito com o meu molde. É um molde universal. Eu uso esse molde pra fazer Moana, pra fazer princesa, pra fazer palhaço, palhaça, Mario, Miraculous, Fazendinha, Mulher Maravilha, tá? É esse molde aqui, cabecinha fofinha, corpinho, bracinhos, perninha. E é com esse daqui que a gente fez o Mario. Então, aqui a gente faz o esqueleto praticamente. E aí eu só vou colocando a roupinha. Eu uso o pavio branco, eu não uso o mágico porque ele quebra demais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu uso esse pavio aqui, ó. O molde, Aline, direto comigo. Você me chama e aí eu falo com você. Se eu não tiver online na hora, eu passo o contato do Rodrigo, que é quem tá fazendo os moldes pra mim. Então eu compro esse pavio aqui, ó, pavio de vela mesmo, e eu corto. Um desses eu consigo fazer 3 velas, mais ou menos, desse tamanho aqui. Não tem problema, Sara, vai ficar gravado. Olha, gente, com esse mesmo molde, eu fiz a Mulher Maravilha. Ó.
perninha dela, sainha eu fiz na mão, né? O escudinho é um outro moldezinho que eu usei, o rostinho foi ele, o corpinho foi ele. Só fiz as botinhas, tal, né? Então, todos os personagens que eu tenho aqui. Fiz o Hulk. Então, Aline, não sei qual que é a sua cidade. Loja de artesanato que eu compro aqui na minha cidade mesmo. Ó. Cat Noir, no Miraculous. Tudo no mesmo molde, gente. Então, é um molde que eu faço a carcaça e aí eu crio o personagem em cima dele. Certo? Ontem eu fiz uma live mostrando todos e acho que eu vou gravar um videozinho mostrando eles melhor e melhor qualidade, tá? Ó, menininho safari, palhacinho, palhacinha. Então, a partir dele, aí eu crio qualquer personagem, tá bom? Gente, vai encerrar a live. Eu já tô ficando sem voz de novo. Quem quiser o molde, depois vocês me chamam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do Mário, gostado da ideia. Um beijo, boa noite e bom fim de semana pra vocês.